O desafio da semana da Voit é falar sobre a nossa maior conquista no esporte. Eu sou o Eduardo Rocha, moderador do canal Sprint Final, atleta de corrida de rua amador, e eu vou contar para você a minha maior conquista dentro das corridas de rua. O ano foi 2019 e eu resolvi participar do Desafio Cidade Maravilhosa, uma corrida que seria realizada lá no Rio de Janeiro, e era uma prova anexa à maratona do Rio de Janeiro. Correr 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo. As provas mais conhecidas como meia maratona e a maratona respectivamente, nos dias 22 e 23 de junho de 2019. Eu coloquei isso na minha cabeça como grande desafio, pelo menos ali no primeiro semestre, e me preparei muito para essa prova. Entrar num ciclo para uma maratona já é algo muito difícil. Eu que já havia completado até então 8 maratonas, eu tinha essa ideia de que era algo muito complicado, porque eu entrava num ciclo de maratona tendo que correr 21 quilômetros, a metade da distância no sábado, e eu não sabia muito bem como é que eu poderia fazer para me preparar para isso. Então eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Se eu tinha que fazer, por exemplo, num final de semana, 18 quilômetros num domingo, que era um longão, eu fazia 9 quilômetros, pelo menos a metade no sábado. E assim foi toda a minha preparação. Sem falar que durante a semana fazia os treinos funcionais, os treinos de fortalecimento, os treinos de alongamento e, obviamente, os treinos específicos, como potência, velocidade, etc. E no final de semana, os longões. Foi uma maneira que eu achei para treinar já no domingo com uma certa exaustão do treino no sábado. Afinal de contas, eu tinha que fazer isso lá no Rio de Janeiro, e eu sou de Curitiba, eu sei que o clima no Rio de Janeiro é muito diferente do clima aqui de Curitiba. Tinha esse também, esse também um desafio, porque eu não tinha condições de treinar no Rio de Janeiro durante todo o período. Afinal de contas, eu sou um atleta amador, tenho outras coisas que eu faço aqui em Curitiba, eu sou professor na área de matemática, não tinha como eu fazer esses treinamentos por lá. Então era sempre por aqui mesmo, no frio de Curitiba, mas pensando que lá no Rio de Janeiro podia fazer também muito calor. Então, além da distância, os 63 quilômetros acumulados no sábado e no domingo, eu tinha que verificar como é que seria toda essa preparação de clima, né? Bom, o que eu fiz? Deixei isso de lado. Eu falei assim, vou focar na distância e lá eu vejo o que vai acontecer, né, no clima do Rio de Janeiro em junho. Nós sabemos que em junho estamos aí no inverno do Brasil, mas o Rio de Janeiro é quente, pelo menos para nós aqui do Paraná ou nós aqui do Sul. Pois bem, gente, foi uma preparação deliciosa. Eu gosto muito de corridas longas, né? Eu não sou ultramaratonista, mas acumulando aí os 2 dias eu fiz uma distância para ultramaratona, mas eu não sou ultramaratonista. E, gente, eu não sabia como que eu ia fazer, eu queria simplesmente completar, eu não tinha pretensão de tempo, eu não tinha pretensão de fazer recordes pessoais, nem em nenhuma das duas provas. Sábado chegou, dia 22 de junho de 2019, eu saí para a prova dos 21 quilômetros, segurando um pouco, falando assim, Eduardo, tenha calma, porque amanhã você tem que fazer uma maratona. Uma prova muito longa, uma prova que exige muito do nosso esforço físico e mental. Segurei na prova de 21 quilômetros, mas mesmo assim eu fiquei impressionado com o meu rendimento na prova dos 21 quilômetros, na meia maratona. Não foi o meu recorde pessoal, mas assim, eu segurava um pouquinho, de repente eu olhava para o relógio, eu estava um pouquinho acelerado, segurava e fiquei jogando contra o meu corpo que queria acelerar bastante. Muito bem, a prova acabou, eu fui descansar, obviamente que tem toda a parte de que eu estava viajando e tal, mas eu estava focado de que naquele momento eu não estava turistando, eu estava para participar dessa prova. Veio o domingo, dia 23 de junho de 2019, eu fui para a maratona e usei muito uma coisa que nós atletas precisamos usar, que é a cabeça.
Então sempre segurando, sempre me divertindo, observando tudo que o Rio de Janeiro tem de lindo, de maravilhoso, as pessoas ao redor, e falava assim, brigava com o meu corpo, né, dizendo assim, ou conversava com ele dizendo assim, Eduardo, tenha calma que você precisa terminar essa prova de uma maneira muito legal. Bom, gente, eu vou contar o final aqui da história, porque o final ele acaba se tornando muito mais fantástico do que eu imaginei. O meu recorde pessoal numa maratona, era a daqui de Curitiba, era de 3 horas e 49 minutos. Pois eu cheguei no último quilômetro, olhei para o relógio e falei, cara, eu vou bater o recorde pessoal na maratona depois de ter corrido 21 quilômetros no dia anterior. E foi isso que aconteceu. Eu consegui fazer um tempo de 3 horas e 41 minutos, 8 minutos aquém do meu recorde pessoal, batendo um novo recorde pessoal e terminando uma prova que eu considero o meu maior desafio enquanto atleta de corrida de rua. Então, se eu fosse escolher uma prova que seria o meu desafio, aquele que eu me superei de todas as formas, obviamente que foi o desafio Cidade Maravilhosa. Agora, se eu fosse falar do meu maior desafio enquanto atleta, eu posso dizer que foi me tornar atleta de corrida de rua. O melhor esporte que a gente já podia escolher. Eu não sei se ele que me escolheu ou se foi ele quem eu escolhi. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.